Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 1, 19 de julho de 2023. Lucas 1, versículo de 1 a 4. Visto que muitos se encarregaram de apresentar em ordem uma declaração das coisas que certamente são cridas entre nós, assim como as entregaram a nós, que desde o princípio fomos testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também, tendo desde o princípio uma perfeita compreensão de todas as coisas, escrever-te por ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a certeza das coisas em que foste instruído. O Evangelho de Lucas, que agora começamos, contém muitas coisas preciosas que não estão registradas nos outros 3 evangelhos. Tais, por exemplo, são as histórias de Zacarias e Isabel, o anúncio do anjo a Maria e, para falar de maneira geral, todo o conteúdo dos 2 primeiros capítulos. Tais, novamente, são as narrativas da conversão de Zaqueu e do ladrão penitente, a caminhada para Emaús e as famosas parábolas do fariseu e do cobrador de impostos, do rico e Lázaro e do filho pródigo. Essas são porções das Escrituras pelas quais todo cristão bem instruído se sente particularmente grato. E por isso devemos ao Evangelho de Lucas um bom estudo. O breve prefácio que lemos é uma característica peculiar do Evangelho de Lucas, mas descobriremos ao examiná-lo que está cheio de instruções muito úteis. Em primeiro lugar, Lucas nos dá um breve, mas valioso esboço da natureza de um evangelho. Ele a chama de uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. É uma narrativa de fato sobre Jesus Cristo. O cristianismo é uma religião construída sobre fatos. Nunca percamos isso de vista. Ele veio para a humanidade a princípio nesta forma. Os primeiros pregadores não subiram e desceram ao mundo proclamando um sistema elaborado e artificial de doutrinas abstrusas e princípios filosóficos profundos. Eles fizeram o seu primeiro negócio para contar aos homens grandes fatos simples. Eles saíram por aí contando a um mundo carregado de pecado que o Filho de Deus desceu à terra e viveu por nós e morreu por nós e ressuscitou. O Evangelho, em sua primeira publicação, era muito mais simples do que muitos fazem agora. Não foi nem mais nem menos do que a história de Cristo. Procuremos uma maior simplicidade em nossa religião pessoal. Que Cristo e sua pessoa sejam o sol de nosso sistema e que o principal desejo de nossas almas seja viver uma vida de fé nele e conhecê-lo melhor diariamente. Esse era o cristianismo de Paulo. Para mim, viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Em segundo lugar, Lucas traça um belo quadro da verdadeira posição dos apóstolos na igreja primitiva. Ele os chama de testemunhas oculares e ministros da palavra. Há uma humildade instrutiva nesta expressão. Há uma total ausência daquele tom de exaltação do homem que tantas vezes se infiltrou na igreja. Lucas não dá aos apóstolos títulos lisonjeiros. Ele não oferece a menor desculpa para aqueles que falam deles com veneração, idolatra por causa de seu cargo e proximidade com nosso Senhor. Ele os descreve como testemunhas oculares. Eles contaram aos homens o que tinham visto com seus próprios olhos e ouvido com seus próprios ouvidos. 1 João 1:1. Ele os descreve como ministros da palavra. Eles eram ministros da palavra do Evangelho. Eram homens que consideravam seu maior privilégio
levar como mensageiros as novas de amor de Deus ao mundo pecaminoso e contar a história da cruz. Bem teria sido para a igreja e para o mundo se os ministros cristãos nunca tivessem reivindicado dignidade e honra mais altas do que os apóstolos reivindicaram para si mesmos. É um fato lamentável que homens ordenados constantemente exaltaram a si mesmos e seu ofício a uma posição antibíblica. É um fato não menos lamentável que as pessoas constantemente encorajam esse mal, por uma aceitação preguiçosa das exigências do ofício sacerdotal e por se contentar com uma mera religião vicária. Houve falhas de ambos os lados. Lembremos-nos disso e estejamos atentos. Em terceiro lugar, Lucas descreve suas próprias qualificações para o trabalho de escrever um evangelho. Ele diz que tinha uma compreensão perfeita de todas as coisas desde o princípio. Seria mera perda de tempo perguntar de que fonte Lucas obteve a informação que nos deu em seu evangelho. Não temos boas razões para supor que ele viu nosso Senhor operar milagres ou ouviu ensinar. Dizer que ele obteve sua informação de Maria ou de qualquer um dos apóstolos é mera conjectura e especulação. Basta-nos saber que Lucas escreveu por inspiração de Deus. Inquestionavelmente, ele não negligenciou os meios comuns de obter conhecimento, mas o Espírito Santo o guiou não menos do que todos os outros escritores da Bíblia em sua escolha de assunto. O Espírito Santo forneceu-lhe pensamentos, arranjos, frases e até palavras. E o resultado é que Lucas escreveu não deve ser lido como a palavra do homem, mas a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Apeguemos-nos cuidadosamente à grande doutrina da inspiração plenária de cada palavra da Bíblia. Nunca permitamos que qualquer escritor do Antigo ou do Novo Testamento possa cometer o menor erro verbal ou erro quando escrevendo como ele foi movido pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Que seja um princípio estabelecido conosco ao ler a Bíblia, que quando não podemos entender uma passagem ou reconciliá-la com algumas outras passagens, a culpa não está no livro, mas em nós mesmos. A adoção deste princípio colocará nossos pés sobre uma rocha. Desistir é pisar em uma areia movediça e encher nossas mentes com infinitas incertezas e dúvidas. Finalmente, Lucas nos informa de um objetivo principal que ele tinha em vista ao escrever seu evangelho. Era que Teófilo poderia conhecer a certeza das coisas em que havia sido instruído. Não há encorajamento aqui para aqueles que depositam confiança nas tradições não escritas e na voz da igreja. Lucas conhecia bem a fraqueza da memória do homem e a prontidão com que uma história altera sua forma, tanto por acréscimo quanto por alterações, quando depende apenas do boca a boca e do relato. O que, portanto, ele faz? Ele se preocupa em escrever. Não há encorajamento aqui para aqueles que se opõem à difusão do conhecimento religioso e fala da ignorância como a mãe da devoção. Lucas não deseja que seu amigo permaneça em dúvida sobre qualquer assunto de sua fé. Ele lhe diz que deseja que ele saiba a certeza das coisas em que foi instruído. Vamos fechar a passagem com gratidão pela Bíblia. Bendigamos a Deus diariamente para que não sejamos deixados dependentes das tradições do homem,
nem precisamos ter desviados pelos erros dos ministros. Temos um volume escrito que é capaz de nos tornar sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3,15. Comecemos o Evangelho de Lucas com um desejo sincero de conhecer mais nós mesmos a verdade como ela é em Jesus, e com uma determinação sincera de fazer o que está em nós para espalhar o conhecimento dessa verdade por todo o mundo. Tem continuação. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.